tarde, meu povo. Estamos iniciando mais uma semana aqui pela Contribuinte TV, com as graças e bênçãos de Deus. Como sempre, ao lado do meu parceiro Alisson, que tá com esse cabelo aí, parece que voltou da praia, mas tava lá no Paraguai curtindo um show de rock. Tava no show do Green Day, pessoal. Show maravilhoso. E eu tirei essas ferinhas merecidas. Aproveitou bem? De uma semana e voltei com tudo. É isso aí, é isso que eu queria ouvir, porque agora o trabalho vai ser dobrado, né, Alisson? E já estamos começando essa semana, já indo direto ao ponto. Eu tô aqui com um entrevistado que eu tenho como amigo, já conheço há muitos anos. E xará, né? A gente sempre foi xará. Ele que é vereador hoje, vi ele começar lá de baixo, lá, presidente de bairro, subsecretário de juventude. E eu sempre falei, faço questão de falar na sua frente, Maicon, que você, para mim, foi o melhor secretário de juventude da história de Campo Grande. Daí ninguém pode falar, pode falar o que for de você. Mas o trabalho que você fez lá é excelente. Tanto que o povo, não foi eu, não foi a Adriane, foi o povo que colocou você na Câmara hoje. Você já esteve aqui no estúdio, né, conversando com o Gui, homenageou, agradeço. Ele que é jornalista do Contribuinte. E hoje a nossa entrevista já é meio que direto ao ponto, né? Você que está aí com uma petição, além da petição, fez parte da CPI, do transporte público, né? A gente fala no Contribuinte, a CPI do consórcio. Perfeito. Mas, enfim, quero agradecer você por ter aceito o convite para falar sobre essas pautas que a gente entende que é relevante. E eu acredito que para vocês que têm mandato é importantíssimo, né, ter esse espaço para falar com o povo, né, Maicon? Com certeza. Obrigado, Alisson, Mike, toda a equipe, por mais um convite. Muito prazer estar aqui com você. Também acompanhei muito da tua trajetória na comunicação. Eu acho que é isso. Que a gurizada tem que entrar na política, na comunicação, no mundo empresarial e assumir o espaço. Parabéns. Muito obrigado, Maicon. Então, ó, já indo direto ao ponto, e é isso que o povo gosta do Contribuinte, que aqui a gente não fica nesse mimimi, nesse lero-lero. Você fez parte da Comissão Parlamentar de Inquérito, que é a CPI, que investigou o transporte público e tudo mais. Para quem acompanha o Maicon, ou para quem não acompanha, vai lá nas redes sociais dele. Você fiscalizou muito o consórcio Guaicurus, indo inclusive em loco, incomodando. Teve ali nas audições, né, ou nas oitivas, confronto direto com o João Rezende, que foi aí, na minha visão, é um dos grandes responsáveis aí negativamente. Não é eu que estou falando, é o próprio relatório. Só que o que eu quero ir direto ao ponto é o seguinte: terminando o relatório que você esteve presente, teve a coletiva, você decidiu e optou por apresentar um relatório extra, né? Vamos dizer assim, né? Um relatório à parte. Eu quero saber por que você apresentou esse relatório e quais os principais apontamentos que você fez desse relatório paralelo, Maicon. Quando nós abrimos a CPI, ela foi aberta para investigar 3 fatos determinantes. Primeiro, averiguar a idade média da frota. O contrato prevê, em Campo Grande, que a nossa frota tem que ter, em média, 5 anos no máximo. E identificamos que a nossa frota está em quase 9, ou seja, quase o dobro da idade permitida em contrato. E nós averiguamos também que nós temos a 10ª tarifa mais cara dentre as capitais do país. Ou seja, se estamos entre as mais caras, por que estamos em último lugar quando se trata de idade de frota? Prevaricação. Sim. O poder público não fiscalizou, não multou e o consórcio, que é uma empresa, para obter o lucro, precarizou toda a frota, precarizou todo o serviço, diminuiu o número de linhas, diminuiu o número de ônibus, no intuito de fazer aumentar o preço da tarifa, porque aumenta a margem de lucro dos caras. Então, o relatório foi construído pela CPI, pelos demais membros, é um relatório muito bom, muito correto e muito plausível daquilo que realmente é o que a gente encontra lá fora. A necessidade de indiciar pessoas porque prevaricaram ao não regular, cuidar de perto desse contrato, ex-diretores de trânsito do município e da agência de regulação, um fato inédito em Campo Grande, sempre se reclamou muito do consórcio, mas nunca uma legislatura, os vereadores haviam feito algo para contribuir em relação a essa fiscalização de maneira eficaz, como nós fizemos agora. E também um outro importante aspecto da investigação estava relacionado à própria fiscalização. Tanto é que indiciamos pessoas por não terem fiscalizado e regulado esse contrato. Sim. E um outro fato determinante é o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro que o consórcio faz, pedindo sempre o aumento da tarifa, e nunca entrega nada de qualidade. E nós descobrimos que durante 7 ou 8 anos, o consórcio teve um lucro milionário acima daquilo que era previsto e não trocaram a frota. Coincidentemente veio a pandemia e o número de usuários diminuiu muito em Campo Grande. É claro, por conta do
do distanciamento social, as pessoas foram para o Uber, que era mais econômico, muitas vezes até mais barato. Sim. As pessoas dividiam 2 Uber, 2 pessoas dividiam no Uber, 3 pessoas, já é mais barato do que pagar o passe e ir trabalhar. Então, a gente viu a diminuição do número de usuários potencializado durante e pós-pandemia, e aí hoje a empresa realmente opera no negativo, mas eles querem que a prefeitura pague uma conta quando eles não fizeram a parte deles, que era cuidar da própria frota. Hoje, para a gente diminuir essa idade média de frota, para sair de 9 anos para ir para 5, que é o limite do contrato, precisamos de 200 novos ônibus. O consórcio não quer comprar, a prefeitura não tem essa condição e nem essa obrigação. Sim. Então, o que a gente pede ao final da CPI? Por que eu não assinei o relatório? Porque eu precisava estar seguro de que a CPI ia ser aguda, mostrar para a população o nome de quem precarizou, como nós fizemos com os agentes públicos, mas os demais membros entenderam que não deveriam citar nomes dos diretores. E eu apresentei essa citação ao Ministério Público em outro documento, pedindo o indiciamento do senhor João Rezende, como dono e precarizador do transporte coletivo em Campo Grande, e o senhor Paulo Vitor Brito, que é um diretor de operações. Eles compraram empresas, venderam empresas, eles fizeram saques do caixa do consórcio e esses saques foram para o preço da tarifa. Então, tem muita coisa a ser investigado pelo Ministério Público, suspeitas gravíssimas de lavagem de dinheiro, e a gente não tem o poder de polícia para mandar prender, julgar. As pessoas têm que ter o direito do contraditório, da ampla defesa, lá dentro do processo de indiciamento, caso o Ministério Público entenda que deva assim proceder. Agora, o que não dá também é saber que dentro do contrato tem um dispositivo de intervenção. Se o município se sentir lesado e o consórcio não entregar itens contratuais que são importantes, como, por exemplo, o seguro, imagina quanto paga uma pessoa com carro popular de seguro. Agora, você imagina 12 anos sem pagar seguro de ônibus que custa centenas de milhares de reais. Se é o povo que está do outro lado com o carro, ele perde o carro numa blitz, né? E o consórcio não perde, nunca perdeu nada. Para vocês terem noção, apenas 3% de todas as multas aplicadas ao consórcio foram pagas desde o início dessa concessão. Ou seja, um show de horror, precarizando o serviço de transporte, e eu entendo que já chegou o momento do município fazer interdição. Maicon, o que é interdição? É retirar o comando do consórcio? Não. A interdição é você nomear uma pessoa indicada pelo executivo para cuidar da operação. Cuida como? Se vem isenção de ISS, para onde está indo essa economia de imposto? Está indo para o bolso do diretor ou está indo para manutenção e ampliação, renovação da frota? Se nós fazemos subsídios anuais, ou seja, nós deixamos de... Eu quero olhar para quem está me assistindo. Nós deixamos de construir casa popular, reformar escola, reformar unidade de saúde, deixamos de gastar de verdade com trânsito, com programas de educação de trânsito, deixamos de investir em mobilidade porque já demos mais de 100 milhões de reais de subsídio ao consórcio e isso não é devolvido como melhor prestação de serviço. Pelo contrário, cada vez mais o nosso serviço de transporte está precarizado. Ou seja, é mais que urgente que a população se insurja contra o próprio Poder Executivo e fale, não dá mais para dar dinheiro público para um serviço que não é prestado como deveria ser prestado. Então, abrimos hoje, há poucas horas, tem quase 800 assinaturas na nossa petição e ainda nem fizemos estratégia de ir para a rua, para os terminais, de falar com o movimento estudantil, falar com os líderes comunitários. Tem 100 mil usuários de transporte coletivo em Campo Grande e a gente tem aí uma expectativa de chegar em 50 mil assinaturas para mostrar para o Ministério Público, mostrar para a Prefeitura de Campo Grande que não é a opinião de um vereador ou de um jornalista, é a opinião da sociedade campograndense. Ninguém aguenta mais pagar imposto para manter uma empresa que não dá a mínima para os usuários. Muito bom, Maicon. O Maicon resumiu bem aí, ele é comunicativo mesmo, né? Palestrante, era palestrante de outro nível, né? Então ele resumiu que eu tô vivendo, cara, essa questão da CPI com muita intensidade. Eu acho que o agente público ele tem que viver com intensidade as oportunidades que ele tem de representar as pessoas. Então eu quero dar o meu melhor. E se o meu melhor está pautado em apontar para a população que a gente
tem essa condição legal de fazer intervenção, eu vou apostar na intervenção que eu acho que é o que as pessoas querem, uma resposta efetiva. E entrem lá, façam uma devassa naquelas contas e, se possível, até baixe o preço da tarifa. Sim, até que você meio que pulou etapa, você resumiu bem como eu falei, então já entrando já nessa questão da intervenção, da petição, o Alisson também tem perguntas, mas uma que eu tenho é a seguinte: intervenção, que fica claro na cabeça do povo, para quem acompanha a política nacional, porque isso nunca aconteceu aqui. Por exemplo, aconteceu nos anos de governo Temer, a intervenção lá da... Aconteceu na Santa Casa. Aconteceu, verdade, né? Aconteceu. O que eu quero saber é o seguinte: o interventor tem poder de polícia também ou não? O que muda nessa questão, assim, por exemplo, ele averigou, constatou a irregularidade ali. Ele tem poder, por exemplo, de pedir para desbloquear as contas ou não? É em contato direto com o Ministério Público? Essa questão que a gente não entende muito sobre intervenção. O contrato de concessão prevê 3 tipos de saída quando se tem o dissenso, quando não tem acordo entre prefeitura, que é o contratante, e o contratado, que é o consórcio. O primeiro é uma câmara de diálogo, uma câmara arbitral. Eu como prefeito, no caso, indico 2 pessoas, o consórcio indica 2 pessoas, e essa câmara arbitral vai entrar em consenso sobre o reequilíbrio econômico, o preço da tarifa, a compra ou não de novos ônibus. Nunca fizeram isso, nunca estabeleceram a atividade desse conselho arbitral. Sabe por quê? Sim. Porque o consórcio sempre foi para a justiça. Antes de tentar conversar, por meio dos mecanismos contratuais, o consórcio judicializa até as multas de trânsito que eles tomam. Exatamente. Numa manobra clara para caducar essas multas, para que eles não paguem, para que eles não sejam sancionados de forma alguma. Gastam muito com advogado, consórcio. Vocês não imaginam quantos milhões eles gastam por ano com advogados. Então, a Câmara Arbitral, que é um mecanismo legal dentro do contrato, não foi colocado em operação. O segundo mecanismo legal já é a interdição. É o município tomando conta do serviço, porque é um serviço público e essencial. Perfeito. Então a empresa não é dona dos ônibus, a empresa não é dona dos terminais, a empresa presta esse serviço. Então, quando o município faz a intervenção, ele pode, ao término da intervenção, porque ela tem um prazo de até 210 dias, imagina alguns meses, imagina uma intervenção de 4 ou 5 meses, para o município e esse interventor entender como é que está a operação. Olha, a operação realmente está deficitária, temos que continuar dando dinheiro para o consórcio, porque o pneu está caro, o diesel está caro, as ações trabalhistas são muitas, então a gente vai ter que continuar dando dinheiro para o consórcio, inclusive vamos ter que comprar os ônibus que o consórcio diz que não tem dinheiro para comprar. Sim. Então, essa é uma das saídas da intervenção. Mostrar que o consórcio tem razão. Mas eu duvido muito que ele vá ter razão. E uma das saídas da intervenção é, ao término do prazo estipulado, fazer a encampação, que é o terceiro item dentro do contrato, que é o município olha para o consórcio e fala: se você tem dívida, a gente vai resolver na justiça. A partir de agora, todos os ônibus são do município. Nós vamos instituir um novo modelo, vamos chamar uma nova empresa, o serviço não vai parar, nós vamos assumir a folha de pagamento dos funcionários, vamos comprar diesel, vamos fazer a manutenção de toda a frota. Sim. E então é uma medida mais drástica, que é retirar do consórcio os ônibus, e é uma medida legal, inclusive. Chama encampação. Eu não estou defendendo de início a encampação. Perfeito. No caso, a caducidade do contrato. Ó. Encerrou o contrato, agora se eu te devo ou não, a gente vai decidir na justiça. Sim. E daqui você não vai mais mexer com transporte em Campo Grande. Não é isso que eu estou pedindo. Estou pedindo a intervenção. A intervenção é uma medida legal que o poder público assume a presidência do consórcio. Sim, resumindo é isso. Alisson, tem pergunta para o Maicon? Tem, na verdade tem 2 perguntas, inclusive o Maicon, na sua fala, uma acabou respondendo, que uma das estratégias que o consórcio usava para... de uma forma mais simples, enrolar o poder público, era sempre judicializar todo tipo de intervenção que tinha, ou qualquer tipo de possibilidade que a prefeitura arrumava para tentar questionar a qualidade do serviço. E sempre eles se baseavam muito em cima da questão legalista deles, de que o contrato não estava sendo atendido. A minha resposta, principalmente para a pergunta para você, vereador, principalmente
depois da CPI, ficou evidente, já estamos na 8ª CPI, que existe diversas. Não, é a primeira CPI do transporte, é a primeira aqui, ó. Nunca teve antes. Não, isso CPI. sim, primeiro CPI. Mas se sempre começa um burburinho, já estava De discussão, vai dar uma pizza. tentativa e agora oficializaram e chegaram num fim no relatório. A minha pergunta principal é, depois de todo esse prazo, tipo assim, é muito gritante quanto parece pra gente ver as irregularidades mesmo no consórcio, porque depois que saiu todas as notícias, foi noticiado por Mídia Max, Correio do Estado, Contribuinte acompanhou bem. era ônibus, TVs. ônibus estragada, e você principalmente participou de chegar aí de madrugada, aí nas Pessoas, mas vereador é fiscalizar, né? sensacionalista. Meu irmão, o único horário que você consegue averiguar ônibus é de madrugada. Porque se você tentar fiscalizar durante o dia, eles estão rodando. Exatamente. Ou deveriam estar rodando, né? Então, nas madrugadas, mais de 10 madrugadas, 10, 12 inspeções que eu fiz nas madrugadas, para contar ônibus, inclusive, para ver se eles estão com documento pago, número incontável de documento atrasado, né? Sim. Então, assim, a minha pergunta para finalizar, de fato, realmente muito mais fundo esse buraco de dívida, de problemas, de irregularidades do consórcio, agora que já saiu esse relatório da CPI? É pior do que as pessoas imaginam. É Vocês só não a imaginam. ponta do Eu iceberg. vou dar um exemplo. Ah. No futebol, tem um jargão que é estou jogando com o regulamento debaixo do braço. Perfeito. Então, judicialmente, o consórcio sempre se equipara, sempre se ampara em aspectos do contrato. E no contrato está previsto um índice de desempenho. Só que esse índice de desempenho, ele é fraudado. Não tem como você provar que o consórcio é ruim com os índices que estão estabelecidos no contrato. Para vocês entenderem, tanto no edital do contrato quanto índices criados posteriormente ao início da operação, apontam que em Campo Grande tem ônibus suficiente, que os ônibus rodam com certa qualidade, que o atraso deles é um ou outro, mas a grande maioria não atrasa. Por quê? Porque toda métrica matemática, toda análise que você faz desses índices de desempenho mostram que o consórcio está prestando um bom serviço. Quando, na verdade, a gente sabe que não está. Sabe o que é isso? Fraude. Fraude é o nome disso. As pessoas elaboraram um contrato para... Vou dar um exemplo, para quem está em casa nos entender. Tem que ter, segundo o índice de desempenho, elevador para cadeirante em toda a frota. E o consórcio bate no peito e fala, eu tenho. Mas não está escrito que tem que funcionar. Aí ele se aproveita. Metade não funciona. Não importa, meu irmão, que não esteja funcionando. Tem. E no contrato está escrito que tem que ter o elevador. Funcionando, não está escrito no índice de desempenho. Perfeito. 75% de regularidade é bom. De bom a ótimo. Então quer dizer que de cada 4 ônibus, um não precisa existir. Então se tem uma linha que tem que ter 4 ônibus rodando, se um ônibus estraga, ele não precisa repor imediatamente. Só tira um. Porque se passar apenas 3 ao invés de 4, eu ainda estou no meu índice aceitável. Ou seja, se eu fiz um contrato que eu deveria entregar 500 ônibus para o município, eu posso nem existir 100 ônibus rodando, porque eu estou sempre na margem daquilo que o contrato prevê. Perfeito. De bom. Ou seja, existem vários mecanismos elaborados dentro do contrato e dentro dessa regulação que fazem com que o serviço seja precarizado e a gente não possa cobrar o consórcio como deveríamos cobrar, porque os índices apontam sempre que eles estão bem. Tanto é que o serviço de concessão menos reclamado hoje dentro da prefeitura é o consórcio. Tem menos reclamação que a Solurb, menos reclamação que terminais, menos reclamação que a Águas Guariroba. As denúncias de irregularidades dentro do serviço do consórcio são mínimas. Por quê? Quando eles vão ver, isso não é uma denúncia, porque o consórcio sempre está com a razão. Sempre está com a razão. Então aí o buraco é mais embaixo, a gente está fazendo o que a gente pode, a nossa parte. Quem é o pai da criança, imagino que o Ministério Público, fazendo um serviço sério, vai identificar e trazer para a população quem precarizou, quantas pessoas morreram no trânsito sem o seguro de vida que deveriam ter, quantos motoristas bateram o ônibus sem manutenção e tiveram que pagar esse prejuízo. Então, muita gente foi lesada durante muito tempo. Quantas idosas já morreram descendo de um ônibus que não estava com a porta devidamente travada. Então,
A gente tem feito a nossa parte e a gente espera agora que a população faça adesão a esse movimento, que não é de um vereador, ele é da cidade. Exatamente. Ó, tanto que até caminhando para o final, o vereador tem uma agenda corrida e até falando para vocês, o vereador é um amigo, então com certeza ele estará aqui em outras oportunidades para falar sobre o mandato dele, que não é sobre só o consórcio, só essa petição, está fazendo muita coisa. Inclusive hoje teve uma votação importante lá que a gente defende, né, na nossa linha editorial. A gente que assumiu, Michael, essa brigaiada que teve toda aí, com a questão lá da Trans jogar lá no Tony Gol, começou na contribuinte, aí a Cássia assumiu, conversei com os vereadores, eu vi que teve hoje uma primeira votação, né? Você votou favorável e tudo mais, então a gente vai conversar muito sobre isso, é que a gente quis dar foco mesmo nessa sua atuação. Duas coisas que eu tenho para perguntar para encerrar. Primeiro, a segunda a gente vai falar, eu quero que você fale sobre a petição, pedir para a produção já colocar até o fim da entrevista, o link para as pessoas se inscreverem. O link que está aparecendo aqui na tela é para você clicar e se inscrever. Se inscrever... Assinar a petição. Apenas nome, telefone, CPF já... Exato. Para você ser favorável a essa petição, quero dar uma moral aqui também para o André, ele que é da Gabinete e está fazendo... É o André que está junto com o Maicon aí nessa petição. Então é o pessoal da Gabinete que faz um trabalho incrível, né? E eu acho que é muito importante, Mike, só pegando um gancho rápido, que os vereadores, assim como você, também se atualizem no sentido de utilizar o digital. Com certeza. Antigamente, você é dessa época, os vereadores, chegavam pessoas no gabinete, você ia lá, estava lá secretário, anotava bairro, número, telefone. Hoje é possível cada vereador contratar serviço como a da Gabinete e fazer pelo digital, que é mais confiável, você não fica lá depois virando um caderno, procurando, só você colocar o nome. Então, que os vereadores utilizem, os deputados utilizem cada vez mais o digital. E é extremamente importante o trabalho do André e do pessoal da Gabinete. Um abraço aí para eles. Duas perguntas que é o que eu falei. Além de divulgar a petição que a equipe já colocou aqui na tela, eu quero saber, na sua opinião, você foi um dos que mais foi para cima dele, no sentido de cobrar mesmo, até porque ele é o grande representante. Você acha que o João Rezende precarizou? Ele que você fez até ele chorar, né? Pelo menos ele alegou isso, né? Que é o que eu costumo dizer. As pessoas, quando têm culpa no cartório, quando elas são pressionadas, elas choram e fazem todo um teatro lá para vender o Maicon. E eu tô te falando porque eu te defendi. Na época venderam, um cara jovem desse, um senhor que é responsável por um serviço defasado, um serviço, igual você falou, que já gerou tanta coisa negativa para a cidade, tem que ser questionado, dependente se tem 80, 90 anos. Sim. Ou se não, é aquele negócio, não fica lá na administração. Vai lá e descansa. Até o que eu falo para quem fala, o Mike critica demais o Lula. É só ele sair da presidência da República. Eu sei que ele é um senhor, eu respeito a idade dele, mas é isso. Só responde para mim sobre essa questão do João Rezende, que você explicou muito bem, mas dentro do relatório paralelo que o Maicon apresentou, ele quer justamente que o CPF do João Rezende, ele que é conhecido como chefão aqui do consórcio Guaicurus, ficou todos esses anos antes do atual entrar, ele é conhecido como chefão, foi candidato, enfim. Você acha que ele é um dos grandes responsáveis? Ele tem que responder mesmo, o Ministério Público tem que investigar ele? Quem vai dizer é a investigação do Ministério Público. O que ficou claro para mim, para os demais membros, é que alguém precarizou do lado do consórcio. Sim. Alguém omitiu dados, alguém fez movimentações financeiras não autorizadas pelo contrato, e eu não tenho nada contra a pessoa do João Rezende. Mas durante a oitiva, ele começou falando para mim assim, tá gravado isso aí. Eu vim pro tudo ou nada, antes da minha pergunta. O que é tudo ou nada? Eu não tenho medo do que seja tudo ou nada, de um empresário, de qualquer setor que seja. Não fui eleito para ter medo ou para aliviar para ninguém. E antes de eu falar também, em algum outro momento, ele falou para mim assim, sua orelha tá quente, vereador? Então ele, no ar de deboche, como se o agente público fosse um serviçal dele, agiu comigo com um pouco de desrespeito, talvez pelo fato de eu ser novo, ou talvez ele nem me conheça, nem sabe de onde eu venho. Para mim isso também não importa, a opinião dele é meu respeito. O que importa é o compromisso que eu fiz com as pessoas para estar onde eu estou. Eu cheguei a dizer para ele, falei, senhor João, eu não sei que tipo de gente o senhor é acostumado a lidar, que tipo de político o senhor é acostumado a lidar, mas eu não sou essa pessoa.
o senhor quer ameaçar alguma coisa, o senhor vai ter a oportunidade de falar hoje. E ele chorou porque eu acho que ele nunca se imaginou sendo confrontado por alguém tão novo, tão, talvez na cabeça dele, tão inexpressivo, perto das pessoas que ele já teve e tem relação, pessoas, agentes políticos. Então eu acho que ele se sentiu pressionado e não fiquei com nenhum por cento de peso na consciência de ver as lágrimas dele, porque eu tenho certeza que muito mais pessoas choram de verdade todos os dias no sistema de transporte coletivo de Campo Grande, e essas pessoas é que a gente tem que ter dó. Dele não. Exatamente, é isso que eu penso, e o contribuinte você pode contar, que ninguém vai criticar que o Maicon não teve dó de um senhor de idade. Aqui, agora, irmão, eu quero aproveitar sim, esse espaço público para deixar registrado que muita gente pergunta, você não tem medo? As pessoas me perguntam, você não tem medo? E políticos me perguntam se eu não tenho medo. Eu quero saber medo do quê? Porque toda vez que alguém pergunta se eu não tenho medo, eu fico curioso. Eu deveria ter medo do quê? é uma máfia italiana essa empresa? O que é, né? E essa é a pergunta que eu quero deixar registrado. Sim. E público. Medo do quê teria eu? Medo do quê? De estar fazendo o meu papel? Por que eu deveria ter medo? Essa é a pergunta que eu quero respostas e eu não consigo. As pessoas não me respondem o porquê. Mas que fique registrado aqui. O Constantino tem alguma culpa? Por que ele não esteve envolvido também nesse relatório? Até o paralelo como CPF para ser Muito investigado. complicado você citar quem não foi ouvido, né? Então, quando como ele não foi ouvido, como outros sócios da empresa não foram ouvidos, é muito complicado você atribuir culpa a quem não estava diretamente ligado ali. Perfeito. Mas a investigação, quando você dá nome aos bois, no caso ao João Rezende, se existe algum envolvimento de outros diretores, o seu João Rezende que tem que falar, a culpa não é minha, foi de fulano. Então a gente acredita que o Ministério Público vai fazer o papel de investigar até, da origem do contrato até o final, quem foram as pessoas que se beneficiaram e lucraram com a precarização do transporte de Campo Grande. Então essa é a minha posição. E se tivesse que indiciar Constantino, filho, pai ou avô, também para mim não teria problema. É que a gente não encontrou a evidência clara da participação na direção. E o seu João Rezende é o diretor-presidente e sócio. Sim. Então é isso aí. Maicon, só para encerrar então, fazendo a divulgação dessa petição que começou ontem, né, na segunda-feira, dia 22 de setembro, a gente está no dia 23. Tá na tela, mas fala mais alguma coisa, chama o povo aí também para divulgar, porque é importante a divulgação do povo também, né? Com certeza. Porque é o seguinte, se você está insatisfeito com esse transporte público, assuma essa pauta junto com o Maicon. Você não vai estar defendendo o partido dele, você não vai estar defendendo o mandato do vereador, você vai estar defendendo o transporte público da sua cidade. Mesmo que você não ande de transporte público. Eu, graças a Deus, Maicon, eu já vi muito porque eu conheço a sua história. Assim como você, eu sou um cara de origem humilde que já usei muito transporte público. Então, eu sou de uma época que estava iniciando esse contrato. Já, graças a Deus, desde 2014, graças ao meu trabalho, eu não ando mais de ônibus. Se eu falar, ando, só que a gente tem uma pessoa aqui na bancada que já andou muito e andava até tempos atrás. Sim. Fala aí, Alisson, como não, que tá? É horrível, né? Não dá pra mentir, é horrível. Ele realmente Agora você imagina andou. quem é cego. Meu Deus, não, imagina... Ele realmente andou quem é muito, cego, muitos quem anos, é mas até cadeirante, pouco tempo. quem é idoso, e por aí vai, né? Realmente é um serviço de baixa qualidade. Dizer uma coisa para vocês. Quando a gente assume uma responsabilidade e a gente está em paz, a gente vai embora. Sim. Você não acha? Vai embora. Eu acho estranho somente é que tem pessoas que criticam e eu quero devolver essas pessoas que criticam. Quando que alguém foi tão incisivo ao ponto de ajudar a abrir uma CPI, de questionar agentes públicos, questionar os agentes privados, pedir indiciamento, sugerir intervenção? Nunca em Campo Grande existiu esse movimento. Existiu sempre pessoas reclamando. Sim. E pessoas reclamando não fazem história. Quem faz a história é quem participa ativamente. Então eu quero convidar as pessoas a participar de uma maneira simbólica, emprestando o teu nome numa lista que será entregue ao Executivo e ao Ministério Público para mostrar que, além da CPI apontar, a população também está ao nosso lado. Muito bom. Uma última pergunta agora sobre a Adriane, que até vamos tirar todos os pingos dos is aqui, colocar todos os pingos nos is. Até quem, de repente, que te critica hoje, eu já vi algumas pessoas que te criticam,
querem linkar a sua imagem à Adriane. Por exemplo, o Maicon é não sei o que da É do Adriane. partido. O que eu posso falar é o seguinte, eu que conheço o Maicon, eu não coloco a mão no fogo por ninguém, mas pelo que eu sempre vi, o Maicon está no mesmo partido e é aquele negócio. Você está no mesmo partido, você tem um espaço aberto para diálogo com a pessoa. Não quer dizer que hoje a gente vive uma polarização, né, Maicon? Se o Maicon não está no partido, ele é rival. Se ele está no partido, ele é submisso. Mas eu conheço sua relação com a Adriane, eu conheço a forma que você sempre atuou desde a antiga gestão. Eu quero saber o seguinte, qual que é a posição dela? Você chegou já a conversar com a Adriane sobre essa intervenção? Não que você peça autorização dela para algo. Você é vereador, ela é prefeito, mas eu estou dizendo assim, já teve algum diálogo? Qual que foi a sinalização dela? Já conversei algumas vezes sobre a CPI, sobre as investigações, sobre as impressões que ela possa ter, sobre o que a prefeitura quer fazer e está fazendo para melhorar a questão não só do transporte coletivo, mas da mobilidade toda da cidade, questão dos corredores. Então, o problema, quando você é prefeito, é muito maior do que aquilo que parece ser. Não é só o consórcio. Não é trocar né? 200 ônibus que vai resolver o problema do atraso. Você tem que resolver essas obras inacabadas desses corredores. E a prefeita sempre teve uma posição muito democrática, muito aberta. Eu tenho uma relação de amizade com a prefeita, mas não é de submissão. Tanto é que eu fui o único vereador do PP a assinar o pedido mesmo. de Abertura abertura da CPI. Fiz parte e fui o único vereador dentro da CPI a pedir indiciamentos nominais de diretores. Então, eu não devo esse nível de satisfação para a prefeita da minha atuação parlamentar. O que a gente tem é um bom diálogo franco pela relação pessoal que nós temos. Isso ajuda no meu mandato a eu encurtar distâncias e quando eu vou fazer um pedido a algum secretário, a própria prefeita, mas ela não tem uma posição contrária à CPI, nem favorável. A gente nunca teve uma conversa a esse nível. Até porque quando eu chamar a prefeita para conversar sobre isso, quero chegar com 50 mil nomes numa petição e falar, prefeita, não sou eu que estou vindo falar que a senhora tem que tomar uma atitude e intervir nesse contrato. Está aqui, ó. E aí, eu jogar com a opinião pública, jogar com a verdade é sempre mais favorável ao agente público do que ele se alinhar a partidos e a grupos políticos. Meu maior grupo político é a população que me elegeu e vai entender se eu vou continuar vereador ou vou para outro espaço ou não. Então, eu estou bem tranquilo quanto à minha relação com a prefeita, com a senadora ou com qualquer outro agente político. Agora é teu rito, se for assim, então o Maicon agora é senador, é rico. Esses dias até me criticaram porque eu fui muitos anos filiado ao PMDB. Eu falei, poxa, a gente já teve 2 médicos prefeitos do PMDB e não construíram um hospital municipal. A gente tem um problema grave nos UPAs, que é falta de leito. E a gente, há 20 anos atrás, já estava para prever que Campo Grande ia crescer tanto. Se o Estado não fizesse hospital no interior, Campo Grande ia superlotar o seu sistema de leitos. E eu falei assim, poxa, já tivemos 2 prefeitos médicos e não construímos um hospital municipal. Você está falando mal do André? Eu falei, não, cara, o André foi o melhor prefeito de Campo Grande. Mas não vai resolver o problema da falta de leito. Nós deveríamos ter investido mais na saúde há mais tempo, né? Sim. Então, sou livre para criticar, inclusive quem já foi o Marquinhos Trade. Direto, Marquinhos Trade, com ele, assim, vamos dizer assim, debate, né? Direto a gente entra ali divergência, em dissenso, divergência. Eu e o Marquinhos, isso não diminui o respeito. Hoje são 2 lideranças, né? Você tem que debater, né, Mike? Você foi eleito para isso. Não diminui o meu respeito e gratidão que eu tenho por ele, mas eu tenho as minhas posições. Muitas vezes, algumas são parecidas, outras divergem, e eu olho na cara dele e falo, discordo do senhor. Talvez o senhor já tenha sido patrão de muita gente aqui. Hoje o senhor não. O voto do senhor aqui dentro valiam igual o meu valiam. Então eu consigo me impor também quando há necessidade. Muito bom. Então, pessoal, essa foi nossa entrevista com o vereador Maicon Nogueira, ele que está lá na Câmara Municipal de Campo Grande, encabeçando essa petição aí. Então, ó, repetindo, tá na tela desde o momento que eu falei. Se você defende essa petição do Maicon, você quer ajudar ele a ter essa intervenção, eu estou dando minha posição favorável aqui e eu falo pela Contribuinte TV, pelo Grupo Contribuinte. A gente é favorável a essa petição, a gente é favorável à inclusão desse relatório paralelo, que não descaracteriza. Quero parabenizar todos os vereadores que estiveram à frente dessa CPI, essa Comissão Parlamentar de Inquérito, que eu acho que, como o Maicon falou, foi uma coisa histórica. As outras legislaturas, para quem vive criticando, querendo o espaço dele e dos outros 28 vereadores, as outras legislaturas não chegaram nem a... Eu lembro que na legislatura do Siqueira, ele sozinho lá tentou, conseguiu 8, 9 no máximo assinatura. Essa, mal ou bem, com toda a divergência que você tem, até do presidente da Câmara, do Maicon, né, que o crítico tem um monte, né, Maicon? Tranquilo. Eles assumiram um papel importante. Teve a Comissão Parlamentar de Inquérito, teve, como ele disse, agentes públicos
que foram levados lá para o relatório final, encaminhados ao Ministério Público. Ele está com um relatório paralelo. Então, é uma coisa que não aconteceu, e antes disso, né, Alisson, era impensável que acontecesse, porque também foram poucos os veículos, Maicon. Isso daí eu não quero criticar ninguém, porque eu tenho uma boa relação com todo mundo, cada um tem sua linha editorial, cada um no seu quadrado. Mas poucos veículos também apoiam tanto essa intervenção, apoiavam a Comissão Parlamentar de Inquérito, que eu me recordo aqui, eu sempre mando um abraço para o Carlos Naegel, o Naegel era o contribuinte, que sempre tomaram uma posição, porque eu não tenho nada também contra o João Rezende. O que a gente quer é uma cidade melhor. Então a gente avalia que essa concessão já começou errado, mas enfim, o Michael já se posicionou muito bem aqui. O que eu quero pedir é para que vocês assinem essa petição, independente se você está andando de carro hoje, está andando de Hilux, apoie quem precisa, porque tem muita gente que acorda cedinho, o Alisson já foi uma dessas pessoas, e tem que pegar ônibus, tem que passar por uma série de situações irregulares que essa CPI apontou. Então, assine essa petição. Quer falar mais uma coisa, vereador? Por hora só isso. Quem quiser acompanhar um pouco mais do nosso trabalho, nos acompanha ali na rede social, no @Michael Nogueira no Instagram. Vai ser um prazer ter novos seguidores lá e dar satisfação. Se você não está feliz com a atuação do vereador que você votou, pode me escolher como seu vereador. Não tem problema você não ter votado em mim. O vereador ele tem que ser vereador de todo mundo, não apenas de quem votou nele. Então, até porque você foi um vereador de 4.326 votos. Eu tenho certeza, e você tem carreira longa aí, você vai querer na próxima ser de 10 mil, de 15, por que não, né? E é desse jeito, é abraçando desde já, né? Não só no período eleitoral, né? Com certeza. Mas é isso aí. Então, fiquem todos com Deus. Amanhã a gente tem o Conversa Franca com o Luiz Guilherme Kalash. Ele que foi homenageado pelo Michael, um grande parceiro, está sempre na Câmara. Amanhã ele vai entrevistar a Vivi Tobias. Na quinta-feira, Alisson, Tenente Portela, que acabou de passar o PL para as mãos do Reinaldo Azambuja, estará aqui conosco também, batendo um papo. E o React, porque eu tô com o gogó aqui, ó, tá quente para eu falar sobre o discurso do Lula, o discurso do Trump na Assembleia da ONU e tudo que aconteceu na cidade, no estado, no país e agora, né, no mundo. Na sexta-feira de manhã também a gente vai estar fazendo isso. Mais uma coisa, Alisson? Tem sim, ó. No meu Instagram vai estar a petição também, porque eu sou a favor. Ah, lei sim, hein? E é isso aí. Vamos divulgando, acompanha aí a Contribuinte TV, o portal O Contribuinte. Fiquem todos com Deus. Até uma próxima.